Nesta aula, vamos falar sobre a sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização é uma metodologia científica da qual o profissional dispõe para implementar os seus conhecimentos técnicos, científicos e humanos na assistência aos pacientes. Ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Pode oferecer respaldo científico, segurança e direcionamento para as atividades realizadas, contribuindo para maior credibilidade, competência e visibilidade da enfermagem, com consequente autonomia e satisfação profissional. A aplicação da sistematização da assistência de enfermagem deve produzir resultados que possam ser mensurados, permitindo a ampliação dos conhecimentos e a melhoria da qualidade da assistência e do registro das informações de enfermagem. Para a implantação da SAI, na prática é necessário uma educação permanente de todos os profissionais envolvidos no processo. São necessários instrumentos que podem ser impressos ou software que possa auxiliar na execução das etapas do método científico. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado de enfermagem, segundo a Resolução 358 de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem. Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas ou associações, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado consulta de enfermagem. O artigo 2º da Resolução 358 do COFEN dispõe que o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, sendo elas a coleta de dados ou histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem. Este processo deve ser baseado em um suporte teórico que oriente a coleta dos dados, o estabelecimento de diagnósticos e o planejamento das ações ou intervenções, e ainda deve fornecer uma base para avaliação dos resultados de enfermagem. A etapa de coleta de dados ou histórico de enfermagem deve ser um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas de exame físico e anamnese. A finalidade é a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre suas respostas em dado momento do processo saúde-doença. Alguns passos são orientados para a realização da coleta de dados. Dentre eles, a coleta dos dados objetivos e dados subjetivos, com validação dos mesmos e agrupamento. É importante identificar os padrões ou as impressões iniciais para decidir o que é importante para direcionar as ações a serem prescritas. Deve ser realizada a comunicação e registro dos dados e comunicado também aos membros da equipe de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Ele culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem e representam as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo. Os diagnósticos são listados em ordem de prioridade, de acordo com as taxonomias ou sistemas de classificação,
que são conhecimentos estruturados nos quais os elementos substantivos de uma disciplina são organizados em grupos ou classes, com base em suas semelhanças. Um dos métodos de organização de diagnósticos de enfermagem ou taxonomia mais utilizadas é da Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem, ou NAMDA, que divide em eixos e conceitos diagnósticos ou enunciados. Os diagnósticos estão divididos em domínios, que vão desde domínios relacionados à nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, percepção, cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade, enfrentamento, tolerância ao estresse, princípios de vida, segurança e proteção, conforto, crescimento e desenvolvimento. Ao se utilizar a taxonomia da NAMDA, deve-se ficar atento para os seguintes princípios: utilizar o enunciado do diagnóstico como é fornecido por ela. Em cada diagnóstico só pode haver um título diagnóstico. Os fatores relacionados deverão ser utilizados somente se condizentes com o caso. No diagnóstico poderá haver mais de um fator relacionado e mais de uma característica definitora. Os fatores relacionados têm a ver com a etiologia ou a causa, e as características definidoras estão relacionadas aos sinais, sintomas e evidências. A terceira etapa do processo de enfermagem é o planejamento de enfermagem. Nele, determina-se os resultados que se espera alcançar, determinando as ações ou intervenções que serão realizadas, promovendo a comunicação entre os cuidadores e direcionando o cuidado e a documentação. Deve-se criar um registro que possa ser usado mais tarde em avaliações, pesquisas e situações de cunho legal, e fornecer a documentação das necessidades de atendimento à saúde com finalidade de reembolso do seguro-saúde. Nos resultados esperados, estão relacionados com a reação humana identificada no enunciado do diagnóstico. Deve ser centrado no paciente e não no enfermeiro. O resultado deve ser claro e conciso, descrever um comportamento mensurável, ser realista ou atingível a determinados grupos de assistências e apresentar um limite de tempo ou prazo. A quarta etapa do processo de enfermagem é a implementação, que consiste na realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Implementar significa colocar em prática, executar o que era antes uma proposta. As ações prescritas e necessárias para obter os resultados esperados estão na implementação. E se são necessárias habilidades técnicas psicomotoras específicas. Os cuidados de enfermagem devem estar em conformidade com os fatores relacionados e características definidoras. O diagnóstico de risco é uma prescrição centrada na alteração ou eliminação dos fatores de risco. Para que seja realizada uma prescrição de enfermagem completa e objetiva, deve-se atentar para os seguintes tópicos: o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, com que frequência e por quanto tempo. Um exemplo de prescrição de enfermagem seria trocar o curativo do acesso venoso central a cada 24 horas, limpando a área com clorexidina aquosa 2% e remover o excesso com soro fisiológico. Ocluir o local com gaze e fita hipoalergênica. A quinta etapa do processo de enfermagem é a avaliação, que é um processo deliberado, sistemático e contínuo
de verificação das mudanças das respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento frente às ações que foram implementadas. Nesta etapa, realiza-se a verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas anteriores do processo de enfermagem. E a avaliação consiste no acompanhamento às respostas aos cuidados prescritos e implementados, por meio das anotações em prontuários e impressos próprios e da avaliação direta da resposta do paciente por meio de novas realizações de exames físicos e anamnese. Normalmente é realizada durante a execução do exame físico diário pelo enfermeiro e a cada novo contato com o paciente. A execução do processo de enfermagem, de acordo com a Resolução 358 de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem, deve ser registrada formalmente e envolve um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde-doença. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde-doença. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções realizadas. Nesta aula, falamos sobre a Resolução 358 do Conselho Federal de Enfermagem, que delibera sobre a realização do processo de enfermagem, bem como as etapas relacionadas a este. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link tutoria. Até a próxima!